E aí eu já estou entrando aqui também em um tema que eu queria abordar com vocês durante a live, que era sobre o equilíbrio metabólico, né? Então, eu não sei se vocês que estão aqui comigo hoje já estão recebendo o e-mail meu, que eu mando e-mail avisando, ó, vai ter live e tal, né? Então, se não tiver, depois vocês procurem aí fazer o cadastro, que aí vocês conseguem estar sempre recebendo, e algumas matérias também que eu vou mandando. Mas uma das coisas que eu escrevi que nós íamos conversar hoje é sobre essa questão do quê? Do equilíbrio metabólico. Então, o nosso equilíbrio do nosso metabolismo, então, quando a gente pensa em metabolismo, nós estamos pensando em quê? Nas reações químicas que o nosso corpo tem. Então, o nosso equilíbrio metabólico, ele se faz, sim, de forma muito significativa dentro desses pilares, que é o pilar de uma alimentação saudável, é o pilar da atividade física, é o pilar de um consumo adequado de água, que eu vou falar da água daqui a pouco, é o pilar da gente ter alimentação rica em vitaminas. Então, tudo isso é extremamente importante para que a gente consiga manter o equilíbrio metabólico. Outra coisa fundamental é um negocinho chamado sono. É você dormir bem, você procurar não dormir muito tarde, você ter a gente observando a natureza, a gente aprende muita coisa, né, gente? Então, dormir com os pássaros e acordar com os pássaros é mais ou menos aquilo que a gente precisa, é o nosso ciclo circadiano. O ciclo circadiano é o quê? É aquela, eu tô mudando aqui a câmera do Instagram, porque acho que fica melhor assim, qualquer coisa vocês me avisam. É a gente mudar aí, a gente seguir aquilo que a gente foi programado. Antigamente, quando não existia energia elétrica, as pessoas dormiam muito mais cedo, as pessoas jantavam 5 horas da tarde, 6, estavam jantadas, às vezes 7 horas estavam dormindo. No outro dia, 6 horas da manhã, estava todo mundo em pé, não é verdade? Então, esse é o nosso ciclo circadiano. Então, ele é importante. O metabolismo, nosso metabolismo, é fundamental o nosso sono para a gente manter um bom ciclo circadiano. E esse ciclo circadiano, ele entra diretamente na nossa produção hormonal, né? Então, assim, quando a gente dorme, a nossa regulação metabólica hormonal, a produção de alguns hormônios, acontecem quando a gente está dormindo. Então, a gente tem que dormir certo. E a alimentação, junto com o sono, com a água, com a atividade física, vai propiciar para você um equilíbrio metabólico maior. E você, junto, por exemplo, com os alimentos funcionais, junto com o controle do seu estresse, tudo isso você está somando para a melhor menopausa. Né? Então, isso é melhor menopausa. Não existe fórmula mágica para a melhor menopausa. Existe o quê? O conhecimento solidificado dentro de você e você colocando em prática tudo aquilo que precisa ser feito. Tá bom? Então, continuando a falar um pouco mais sobre os alimentos funcionais, existem alimentos com propriedades imunomoduladoras. Isso é fundamental para nós na menopausa. Imunomodulação. Então, o que é imunomodulação? A gente tem alguns mediadores químicos, a gente tem algumas substâncias no nosso organismo que agem contra diferentes agressões, né, que a gente recebe. Por exemplo, vírus, bactéria, né, fungos. Então, poluição, isso tudo são agressões. E aí, o que acontece? Oi, Luciene. E aí, o que acontece? Esses alimentos funcionais vão nos ajudar, e inclusive muito vai acontecer durante o nosso sono, a equilibrar essas reações químicas e a neutralizar esses agentes tóxicos, esses vírus, essas bactérias, né? Então, essa imunomodulação, ela é muito importante. E o que é muito bom para ajudar na nossa imunomodulação quando a gente fala em alimentos funcionais? Por exemplo, as hortaliças, né? Então, a gente tem as hortaliças, elas são muito importantes. A gente tem, por exemplo, algumas frutas, as frutas vermelhas. Eles vão ter o quê? Vão ter substâncias que que são os antirradicais livres. Eu vou falar de radicais livres daqui a pouco também, né? Então, a gente tem várias substâncias assim na alimentação. E dentro disso, eu já vou puxar o assunto aqui para os radicais livres. O que é um radical livre? Radical livre é aquela substância que o nosso corpo vai produzir, que é o resultado final de várias reações químicas e que vão produzir. Essa substância chamada radical livre, ela é instável eletricamente e ela é muito inflamatória. E por que a gente se preocupa tanto com inflamação? Porque a inflamação vai trazer um estado de irritabilidade para o nosso organismo, especialmente dentro da parte vascular.
na parte neurológica. Então, se você está sempre produzindo muitos radicais livres e você não consome, por exemplo, os alimentos que têm essas propriedades antioxidantes, antirradicais livres, o que que acontece? Leia radical livre e antioxidante, antirradical livre e antioxidante, como a mesma coisa, tá bom? E aí, o que que acontece? Lá, o seu cérebro, os seus neurônios vão sendo cada vez mais atacados, você vai tendo menos capacidade de ação dos neurotransmissores cerebrais, você vai tendo degradação dos seus neurônios, e aí você que já está com 45, 50, 60, 70 anos, aí que você tem que prestar mais atenção nisso, porque a velocidade, quanto mais velho você está, mais rápida é essa velocidade e essa degradação. E essas substâncias inflamatórias, você consegue sim neutralizar muitas delas através da alimentação, né? Então, é muito importante que você tenha esse equilíbrio nutricional.